na nossa mente. O Hort é o intelecto e o rigor. Men quer dizer água. E é engraçado que no hebraico assim, o número de Men é 40. Vocês já viram na Bíblia que tem 40 em um monte de lugar, né? 40 dias, 40 noites, Noé, Jesus no deserto. É porque tudo que está no Torá ou na Bíblia são coisas simbólicas. Então o cara não passou 40 dias, 40 noites chovendo, mesmo porque não existia barquinho. Ele não passou 40 dias no deserto sem comer, outro não ficou 40 anos no deserto. Isso é tudo simbólico. Men, ele quer dizer passar por uma estiagem, passar pelo dilúvio, passar por uma situação complicada até você conseguir resolver. Então você vai ver que ele está pendurado e ele está bem cômodo. Em alguns lugares tem moedas caindo no bolso dele. Então ele está ali numa situação cômoda. Então, o enforcado ou o pendurado, eu gosto mais de pendurado, porque enforcado não está o pescoço, né? Ele está, na verdade, pendurado. Dá aquela ideia de que, poxa, ele podia estar fazendo alguma coisa, mas ele escolhe ficar na solução simples. Então, quando essa carta sai, quando o Men sai, significa que você está perdido no deserto, ou perdido no meio do mar, ou isolado. Ele representa que para você sair dessa situação de conforto, você vai ter que sair dessa zona de conforto. Seja para resolver um problema, seja para você conseguir cortar o que está te atrapalhando, um cara encostado, alguém folgado na sua vida, alguém que está se aproveitando de você. Tipo, a fulana está na sua casa, está se aproveitando, esse tira sair e cortar. Mas você precisa levantar e pôr o cara para fora. Mas nada. Enquanto você não fizer isso, você continua pendurado. Então o tarô trabalha isso. Então, quando é que você vai conseguir resolver a situação? 40 dias, 40 noites. 40 dias no deserto, 40 anos no deserto demora. Então, uma hora, você vai conseguir tomar essa decisão. Okay? Quando você está penduradinho, assim, colocado, você repara que essa carta de cabeça para baixo, ela forma um 4. Vocês lembram lá atrás do imperador? Que ele tem um 4. Você pode voltar um pouquinho? Depois a gente volta. Retorna. Mas até o. Olha o cara aqui ó, com 4. Não é de propósito. Ele significa que você precisa às vezes pegar uma janela e olhar lá para fora. Ou, no caso do Noé, mandar uma bombinha. Talvez você já tenha grama lá fora, né? Você retorna. Então, o próprio pendurado, na verdade, é o imperador. Ele só escolhe ficar quieto na dele. E a gente tem o lado de cá agora. Né? Na subida, se o lado daqui vai em relação ao intelecto, aqui a gente tem o lado em relação ao amor. E esse arcano daqui, da morte, ele não representa exatamente a morte. Ele representa o fim de um período. Mas geralmente é a morte e a ressurreição. Vocês vão ver assim, que a letra Nun não quer dizer peixe. Ela tem um Nun que vai no meio da frase e um Nun final que está de pé. Então no hebraico, quando você soletra essa letra, você vai ter Nun, Vav, Nun. Que soletra a própria letra Nun. Significa o quê? No primeiro Nun, você está propondo uma ideia. Você está falando alguma coisa. Aí isso vai ser passado pelo crivo da verdade, pelo vaso. Isso vai ser pregado. Se isso for verdade, você termina de pé, aclamado. Olha que interessante a correlação que a gente faz disso, por exemplo, do método científico. Então você coloca teorias, essa teoria vai passar pelas pessoas, pelos outros cientistas, eles vão verificar se aquilo é verdadeiro. Se aquilo for verdadeiro, de repente você vai ganhar um Nobel. Estou dando exemplos de fatos. Ou você para aquilo, Jesus pregava alguma coisa. Bondade, seja legal para o próximo, faça o bem, etc. Mataram ele. Mas o ensinamento dele continuou. Por ter continuado, significa que era verdadeiro. Então nota que é esse processo de novo. É sempre a morte
daquilo que está para trás, aquilo que você precisa passar, é a ressurreição para alguma coisa melhor. Então, a gente vai ver isso em vários ritos de iniciação, né, na Rosa Cruz, na maçonaria, no martinismo. A gente tem muito disso, de morrer no ritual e depois ser trazido de volta da caverna, ser trazido de volta. Você mergulha nas águas, né? Lembra que bem era água, no batismo. E aí você tinha uma pessoa que não estava afim de ser batizado, não estava num caminho para o bem. E aí, teoricamente, ele vai morrer aqueles pecados e voltar como uma pessoa nova. Claro que hoje em dia isso não vale mais nada. Mas se a pessoa fizer direito, no ritual ou tudo, você vai perceber que você precisa morrer e deixar as coisas velhas para ter as coisas novas. É a mesma ideia da borboleta. Ela faz o casulo, ela morre como lagarta para se transformar em alguma coisa melhor. Né? Aqui a gente vai ver a morte, ela não vai poupar ninguém. Ela está matando criança, velho, rei, ladrão, todo mundo. Porque lá atrás tem um sol nascendo atrás das torres. Então o corpo morre, a essência continua. Tudo aquilo que é ruim vai ser destruído, tudo aquilo que é bom você carrega para frente. E tem uma outra coisa interessante, o símbolo de Vênus e o símbolo da própria árvore da vida, eles são iguais. Vocês conseguem enxergar isso? Se você juntar todas as esferas, você vai ter o próprio símbolo de Vênus, só que num formato maior. Vocês conseguem enxergar isso? Alguém não consegue? Então isso significa o quê? Que para você realmente entender a Cabala, para você entender o processo iniciático, para você entender como você vai crescer na sua vida, você precisa de amor. Você precisa da esfera de Netzach, que é a esfera da emoção, do amor para os outros. Então, se você não se sacrificar pela humanidade, você nunca vai conseguir chegar a ser um Jesus. Você precisa se doar para o outro. E aí, nessa doação, o seu eu menor de companheiro, vai ser morto, você vai chegar aí no eu superior, um verdadeiro iniciado. E aqui a gente vai ter o centro da árvore. Samek. Ele significa elevar-se. Então você vê que as letras elas já começam a fazer uma combinação aí, né? Então você morre e depois você se eleva. E a ideia da temperança é de você pegar essas metades e conciliar. Então a temperança ela vai resolver. Você vai ter um jarro de ouro, um jarro de prata, ou um jarro de água fervendo e um jarro de água gelada. E aí você vai misturar os dois de modo que aquilo chegue num acordo, né? Faça aí uma síntese, né? Gosto de usar o termo síntese criativa, que é melhor do que um debate na qual você tem um ganha e um perde. É um debate na qual um aprende com o outro e ambos melhoram, que é infinitamente mais produtivo, que também é infinitamente mais difícil da gente ter no mundo de hoje. Mas esse é um debate essencial. Então, nota que ele vai da Lua até o Sol. Ou seja, ele pega toda aquela ilusão. A Lua, vocês sabem, ela não tem brilho próprio. Ela reflete a luz do Sol, correto? Então significa o quê? Que a Lua, você durante a sua vida, durante as suas iniciações e os seus processos, vocês vão ter vários mestres, vários professores. Vai ter uns que são lua cheia. Você olha e fala, poxa vida, eu gostei muito desse cara, falando de budismo. Vai ter os outros caras que tipo, falam, mano, eu não reconheço nada desse cara, esse cara é um picareta. Vai ter outros caras que falam, pô, isso aqui é legal, e isso aqui que ele tá falando é besteira. Ou seja, uma lua meio cheia, meio vazia. Tem os caras que falam, putz, esse cara falava umas coisas boas, agora só fala besteira. Mas lua minguante. Na verdade, todos esses mestres, eles são só reflexos do que você, teoricamente, se você é um buscador, você está tentando chegar no seu próprio mestrado. Só que você nunca vai ficar copiando os passos dos outros. O verdadeiro mestre de si mesmo, né? Quando eu digo mestre, eu não digo o cara que todo mundo fica obedecendo. Eu digo o cara que ele é mestre do seu eu interior. Ele é mestre de si mesmo. Ele não vai ser Maria vai com as outras. Ele vai saber ler um monte de coisa diferente
e saber o que é que ele vai aproveitar daquilo. Então, nesse meio tempo, ele vai juntar todos esses jados, vai jogar fora o que não presta e ele vai filtrar. Uma outra ideia daqui é fazer aquela destilação também, né? Você tirar o que não serve e resolver aquilo que serve.